boa noite. Meu nome é Érica, eu sou coordenadora do curso de vocês, técnico em radiologia, né, lá do Colégio CTAC. E eu vou estar ministrando, por enquanto, a grande maioria das disciplinas, né, em EAD para vocês, tá? Porque aí eu fico com uma facilidade de estar ministrando, né? Porque aí eu posso administrar o tempo com mais facilidade. Quando as aulas voltarem presenciais, aí fica um pouquinho mais complicado e aí vocês vão ter outros professores, tá? Quem tiver com o áudio ligado, coloca no mudo aí porque dá interferência na gravação, tá bom? Isso, obrigada. Então, como eu estava falando para vocês são uma turma de número 18, tá? Nós estamos iniciando hoje com a disciplina de saúde e segurança do trabalho. A carga horária dessa disciplina é de 40 horas. Como que está funcionando? Quando as aulas são presenciais, geralmente são mais curtinhas, dá tempo da gente ver uma disciplina em menos dias, né? Porque a gente faz em 4 horas, a gente fica mais tempo na sala de aula. Como em EAD não tem como a gente ficar aqui, né, na frente do computador por 4 horas e estudando e tudo mais, a gente estende um pouquinho, tá? Então aí acaba que fica durando um pouquinho mais. Então a carga horária aí acaba que eu divido aí por 3 horinhas. Isso não significa que a gente fique aqui na plataforma por 3 horas, tá? Geralmente a aula dura aqui cerca de 50 minutos, 45 minutos. Vai depender da interação de vocês também, tá? Porque eu vou dar o conteúdo para vocês, vou, né, explicar como é que é e tudo mais. Vocês têm à disposição a apostila também. Em especial, essa disciplina, ela é muito de leitura, tá? Então a apostila de vocês ela é bem extensa, tá? E vocês podem ler bastante. O slide em si, ele tem pouco conteúdo. Então eu vou estar mais explicando para vocês. E aí a gente fica cerca de 45 minutos na plataforma. Depois disso, eu fico disponível para estar conversando com vocês via WhatsApp, tirando dúvidas, né? Que aí eu passo atividade também. Vocês podem estar estudando pela apostila, né? E aí eu fico disponível para estar tirando as dúvidas de vocês, tá? Na aula de hoje, ela é mais curtinha do que as outras porque a gente não vai ver conteúdo, tá? Como é a primeira aula de todas que vocês já tiveram, é uma aula de adaptação para todo mundo ver como é que funciona a plataforma, tá? Para quem não conseguiu entrar hoje, tem muitas pessoas que não conseguiram, né, baixar o aplicativo ainda. Não se preocupem, todas as aulas elas são gravadas, só que eu não tenho a facilidade de enviar assim que a aula termina. Então, como que funciona? Quando termina a aula aqui, eu salvo ela. No outro dia, eu vou mandar o material, né, a aula gravada para um rapaz onde ele vai editar. Ele faz uns cortes, né, durante a aula, no início, no final. E aí ele vai me disponibilizar o link, né, que essa aula é jogada lá no YouTube. E aí esse link eu jogo lá no grupo de vocês. Então eu mando lá assim, olha gente, aqui tá o link da aula gravada, né, da aula 1, da aula 2 e digo qual é a aula para quem não conseguiu assistir ou para quem quer assistir novamente. Então, geralmente esse link eu dou a aula hoje e esse link eu consigo mandar para vocês no outro dia à tarde ou com 2 dias. Então depende da demanda do rapaz, tá? Então tem dias que vai demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas quando vocês estiverem com dúvidas e o link ainda não for disponibilizado, eu vou estar sempre à disposição para vocês estarem mandando dúvidas para mim, tá? No WhatsApp, vocês têm a apostila, como vocês são novos. A apostila eu mando para vocês no grupo, tá? De vocês lá da turma 18. Mas se vocês quiserem a apostila impressa, vocês podem estar indo lá no colégio, na secretaria, e é só dizer lá, ó, eu sou aluno da turma 18 de radiologia e eu queria a apostila, né, da disciplina de saúde e segurança no trabalho. Aí ele vai disponibilizar para você sem custo algum, tá? E aí você tem uma facilidade melhor para estar estudando.
Tem gente que prefere, né, para estar acompanhando as aulas, fazendo as suas anotações. Tem gente que prefere estudar pelo celular mesmo, isso aí fica a critério de cada um, né, de vocês, tá? Como que funciona? Vou estar dando aula aqui para vocês, explicando direitinho. Teve alguma dúvida? Vocês têm a opção aí do microfone, como eu falei que é bom ficar todo mundo mutado durante a aula. Teve alguma dúvida? Aciona o microfone, liga e aí fala, pergunta, tira alguma dúvida. Se a sua dúvida for muito extensa, né, ou perguntou, não conseguiu, né, eu não consegui sanar a sua dúvida, como eu falei, a gente não fica por tanto tempo aqui na plataforma, a gente tem a total liberdade de eu continuar a aula e a gente, quando terminar, vai lá para o WhatsApp e a gente pode conversar, debater sobre a sua dúvida até a gente, né, chegar aí e tirar a sua dúvida, tá? Então não se preocupem, não conseguiu tirar a dúvida aqui na aula, anota aí do ladinho um papel e aí quando terminar você me manda lá no WhatsApp que eu sempre fico aqui com o celular falando com vocês, tá bom? Questão de horários. Às vezes, a questão, ou eu me atraso, porque eu dou aula em outras turmas também, mas eu sempre vou manter a comunicação com vocês. Então, eu atrasei um pouquinho, eu mando lá. Gente, eu vou atrasar 5 minutinhos, 10 minutinhos, hoje a gente vai começar um pouquinho mais tarde. Ou, gente, vocês têm a disponibilidade de começar um pouquinho mais cedo, 5 minutinhos, 10 minutinhos, por conta que eu tenho que dar aula um pouquinho mais cedo na próxima turma, mas isso a gente sempre vai estar dialogando. Se não der para todo mundo, ok, a gente continua no horário normal, tá? Isso sempre tem que ser uma coisa aí acordado com todos os alunos, tá bom? Então, existe um negócio chamado sequência didática. Sequência didática é como se fosse uma organização que todo professor faz no início da disciplina, né? Que ele se organiza aí com tudo que vai ter durante os dias que ele tem disponível aí para dar esse conteúdo para os alunos, tá? A disciplina de vocês são 13 dias, ou seja, eu tenho 13 dias para eu dar todo o conteúdo para vocês, prova, segunda chamada, prova de recuperação, corrigir, nota final. Eu tenho 3 dias para fazer tudo, tá? Atividade, tudo. Então, como que eu dividi isso daí? Hoje, apenas a apresentação da sequência, né? Dessa sequência didática, adaptação na plataforma e tudo mais. Amanhã, dia 6, a gente começa aí com o conteúdo em si. Então, isso também dá uma facilidade para quem quiser ir buscar a apostila, né? Que eu vou estar disponibilizando para vocês lá na secretaria do colégio, para estarem buscando. Quem quiser tirar alguma dúvida comigo, como eu tô dando aula, eu fico no colégio somente até as 13 horas, tá? Então, quem tiver alguma dúvida que queira falar pessoalmente comigo, procure ir até o colégio, pelo menos até as 12h30, tá? Que aí a gente pode conversar por um tempo e tirar suas dúvidas pessoalmente. No período da tarde eu não estou lá, tá? Eu vou para casa para preparar o material para a noite estar na plataforma com vocês. Então, amanhã a gente começa o conteúdo e vamos falar sobre noções de fogo, tá? E equipamentos de segurança. Como eu falei para vocês, o slide aqui, ele tem pouco conteúdo. Então, meus slides, eu mando lá apenas como uma ferramenta aí para auxiliar os estudos de vocês, tá? Então, não peguem o slide achando que tem conteúdo suficiente para vocês aprenderem tudo. Não tem. Como vocês podem ver aí, ó, só são pontos, né? O slide serve mais para me ajudar na hora de dar aula para vocês, para eu não esquecer de nada, tá? Então, ó, só são pontuações na hora da aula. Então, busquem estudar pela apostila, tá? Outra coisa, para estudar para a prova, eu gosto de pegar questões que eu passo estudo dirigido, né? O que é estudo dirigido? Atividade, perguntas, né? Questionários, as coisas, e aí eu pego perguntas que eu mandei lá no estudo dirigido e coloco na prova, tá? Então, estudem por essas atividades que eu passar para vocês também. Então, amanhã a gente vai falar sobre noções de fogo e equipamentos de segurança, tá?
comportamento do fogo e EPI, tá? Equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva, tá? Aí no dia 7, que é quarta-feira, nós vamos falar aí de tipos de equipamentos de segurança, né? A gente vai ter aí uma lista de equipamentos, que a gente tem equipamentos para todas as partes do corpo. Então, aqui, ó, eu só pontuei, tipo, proteção da cabeça, mas a gente tem vários. Então, aqui só tem um pontinho, mas eu vou falar bastante, tá bom? Então, aqui, ó, são 3 slides só da aula do dia 7, de quarta-feira, mas a gente tem muita coisa para falar porque são vários pontinhos, tá bom? Então, olhem na apostila que ela tem bastante conteúdo, é muita leitura, tá? E a gente vai falar também sobre falhas humanas no dia 7, na quarta-feira, tá? A gente vai ver aí qual é a diferença de negligência, incompetência e imperícia. A gente vai ver a diferença e ver exemplos também, né? Que isso é sempre questão de prova, tá? No dia 8, que é quinta-feira, a gente vai estudar aí sobre a classificação dos fatores de risco, né? Os riscos químicos, físicos, biológicos, tá? Nós vamos focar mais nesses 3 aí, mas existem mais riscos, tá? Só que nós temos outras disciplinas na grade de vocês que incluem os outros tipos de riscos, tá? Então a gente vai focar nesses 3 e nas outras disciplinas que vocês vão ver, a gente fala do restante, tá bom? Então, na quinta-feira, a gente vai falar aí sobre a classificação desses riscos que a gente corre de acordo com a área que a gente vai trabalhar, tá? E a cor de identificação e tudo mais, tá? E a prevenção de acidentes também. Alguns tipos de doenças, doenças do trabalho, acidentes no trabalho. E aí no dia 9, na sexta-feira, geralmente, dia de sexta-feira, no início, quando eu dava aula, eu percebia que dia de sexta-feira é um dia que entra pouquíssimo aluno na plataforma. Eu acho que por ser um dia que já é, né, próximo do final de semana, o movimento de alunos na plataforma é baixíssimo. Então, o que eu decidi fazer? Dia de sexta-feira é um dia que eu prefiro colocar o dia da atividade de vocês. Então, geralmente, não tô querendo dizer que toda sexta-feira não tem aula na plataforma, não é isso. Mas quando dá, dia de sexta, eu prefiro que a atividade seja no dia de sexta-feira, porque aí eu não dou aula somente para 2 alunos, tá? Então, no caso, como essa semana vai dar para fazer dessa maneira, nessa sexta-feira, a gente não entra na plataforma. E durante o horário que era pra gente estar na plataforma, eu fico disponível no WhatsApp para estar tirando as dúvidas de vocês, porque eu vou estar enviando um estudo dirigido, que é uma atividade do conteúdo que a gente tá vendo durante a semana, valendo 1,5 ponto, tá? Por quê? Questão de nota. Como que funciona? A prova de vocês vale 7 pontos, tá? E os outros 3 pontos para formar os 10 são de trabalho, tá? Então, de acordo com a disciplina, vai variando. Eu posso passar um trabalho valendo 3, ou eu posso passar 2 trabalhos, cada um valendo 1,5 ponto, ou 3 trabalhos, cada um valendo 1 ponto. Isso aí vai de acordo com a disciplina, com o tanto de conteúdo, né? De acordo com como que eu vou conseguir conciliar isso daí. Essa disciplina em si, vocês vão ter 2 trabalhos, cada um valendo 1,5. O primeiro é na sexta-feira. Então, quando for de manhã na sexta-feira, eu envio um documento Word no grupo de vocês com o questionário, estudo dirigido, tá? E aí procurem fazer no horário que era para vocês estarem na plataforma, que é o horário que eu fico disponível para tirar as dúvidas de vocês. Aí você tá lá respondendo, né, o questionário e não entendeu a pergunta, né? Aí você vem lá, pode falar comigo no WhatsApp, professor, eu não tô entendendo, ou então, professor, eu respondi isso daqui, será que tá certo? E aí a gente pode ficar conversando e debatendo no horário da aula, tá? Porque não teria sentido a gente entrar na plataforma e cada um ficar respondendo o questionário caladinho, cada um na sua casa, e a gente em silêncio, né? Então a gente não entra na plataforma e vocês ficam aí respondendo a atividade e eu tirando a dúvida de vocês via WhatsApp. Tá todo mundo entendendo e me escutando direitinho?
Sim. Sim. Ok, então. Aí, beleza. Sexta-feira. Segunda-feira, dia 12, a gente volta para a plataforma para terminar o nosso conteúdo. A gente vai terminar aí de ver conteúdo na segunda-feira falando aí sobre dois órgãos, a CCIH e a CIPA, tá? A gente vai falar sobre elas e ver algumas placas de sinalização, né, para segurança do trabalho, independente da área que a gente trabalha. É importante que vocês entendam que vocês vão ver as disciplinas de vocês divididas em módulos, tá? São 3 módulos. O primeiro módulo são disciplinas mais básicas, tá? Vocês vão ver português, vocês vão ter inglês, informática, primeiros socorros, são as disciplinas base, tá? Quando a gente vai construir uma casa, a gente começa, né, pela base. A gente tem que fazer um alicerce forte para que a casa não desmorone, né, não caia. Então, a gente vai começar pela base de vocês. Então, não fiquem achando que, eu queria ver, né, o objetivo do curso e tal. A gente tem que começar pela base do curso. Então, a gente tem que entender como que a gente vai ser um bom profissional. Então, primeiro a gente tem que cuidar aí da proteção na hora do trabalho, a gente tem que entender por que a gente vai estudar inglês. Porque a maioria dos programas, quando a gente vai trabalhar na área da radiologia, é tudo em inglês. Então a gente tem que entender mais ou menos, né, alguma coisinha ali para a gente poder se virar. Por que a gente tem que ver informática? Porque a gente está numa era digital, gente. Na radiologia a gente vai trabalhar muito, tá acabando essa era de radiologia convencional, que a gente tem que revelar filme, né? Que o pessoal de antigamente chamava de chapa. Então tudo é com o computador, então a gente tem que entender de informática. Isso vai tirar aí da grade a gente vê a questão de estudar a disciplina de radiologia convencional? Jamais, porque a gente precisa entender da onde a gente veio para onde a gente vai. Então a gente também vai ver, vai ter disciplinas que vai mostrar como que era a radiologia antigamente, né, que os processos mais antigos e vai caminhando para mostrar para vocês como que tá hoje em dia, tá? Então tenham paciência que a gente vai aumentando o nível de dificuldade gradativamente, tá? Então, no dia 12, na segunda-feira, a gente termina o conteúdo dessa disciplina falando sobre CCIH, CIPA, tá? A diferença entre elas e algumas placas aí, né, para proteção na hora de trabalhar aí, tá? É uma aula até que pequenininha essa daí, porque é mais para saber diferenciar algumas placas, porque tem algumas placas muito parecidas, o que vai diferenciar aí é apenas a cor, né? É apenas o lado de algum desenho, então é importante a gente saber isso daí, tá? E aí na terça-feira, dia 13, é a segunda atividade de vocês, que é para completar os 3 pontinhos de trabalho, tá bom? Então, dia 13, terça-feira, mais um trabalho. A gente não entra na plataforma, pela manhã eu envio o trabalho e no horário da gente entrar na plataforma, vocês fazem a atividade, ficam fazendo a atividade e podem estar interagindo comigo, tá bom? Aí, dia 14, na quarta-feira, quem quiser anotar já, é o dia da prova. Como que funciona? A prova de vocês vale 7 pontos, tá? Eu costumo enviar a prova de manhã. O horário que a prova é enviada vai variar de professor para professor, entendam. Pode ser que vocês tenham aula com um outro professor, né? Porque vocês podem ter a disciplina de matemática, por exemplo, não vai ser comigo, vai ser com um outro professor. Então, esse professor ele pode escolher o horário que ele quiser para enviar a prova e ele pode dar o prazo que ele preferir, tá? Mas eu, professora Érica, trabalho assim. O dia que eu entrego a prova é o dia 14. Então, eu procuro enviar a prova pela manhã, no dia 14, mais ou menos às 9 horas da manhã, e eu dou o prazo de 24 horas para o aluno estar me enviando a prova de volta. Então, se eu envio a prova dia 14, 9 horas, o aluno tem 9 horas do dia 15
para me enviar essa prova de volta. Se ele quiser me enviar 1 hora depois que eu mandei a prova, ele já quiser me devolver, não tem problema, ele pode me devolver, tá? Mas eu dou um dia para que ele possa, né, ler devagarinho, fazer a prova e me mandar de novo, tá? Você. Professora, Oi, boa noite, cheguei atrasada. pode falar. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa aula de hoje ela vai estar gravada? Vai sim, com certeza. Ah, é por causa que eu tive um imprevisto, eu vou ter que sair, eu vou assistir ela de novo, Tá bom, tá pode ir. bom? Tá bom. Tá bom, professora, De obrigada, tchau. nada, tchau. Pois bem, pessoal, continuando. Então, eu dou um prazo de 24 horas para o aluno estar me devolvendo essa prova, tá? Então, como é que funciona? Eu vou enviar lá no grupo, né, a prova em branco. Você vai pegar a prova e aí você não precisa copiar as perguntas e responder não, tá? Você pode estar escrevendo numa folha em branco, né, numa folha de caderno, numa folha A4, somente as respostas. Eu não precisa escrever as perguntas não, somente as respostas, tá? Eu vou mandar para vocês, junto com a prova, o modelo de cabeçalho. O que é isso? As informações que eu gosto, né, que é interessante para o professor ter um controle melhor no início da folha, que é turma, nome do aluno, qual a disciplina, o professor, porque às vezes o aluno esquece, né? Vai só escrevendo lá, escreve as respostas e manda. Só que o professor, ele tem muitos alunos, ele não dá aula só numa turma. Então é importante que o aluno lembre de colocar, arrumar lá no começo da folha um cabeçalho. Então ele coloca a data, tem que colocar o nome do professor, a disciplina, o nome dele, a turma, né, para o professor ter um controle melhor, tá? Então eu vou enviar, como vocês são uma turma nova, né? Vocês são novos alunos, eu vou enviar a prova e vou enviar o modelo, né, do cabeçalho da prova de vocês. Esse modelo eu envio só uma vez, né? Que é para vocês se habituarem aí como que é para fazer, né, as respostas da prova. Aí você coloca lá, responde a questão responde a questão 2, 3, vai independer. Vai ter prova que vai ter 7 questões, cada uma valendo um ponto. Vai ter prova que vai ter 10 questões. Isso aí vai variar, tá? Mas geralmente todas as provas valem 7 pontos, tá bom? Terminou de fazer sua prova, de escrever lá as respostas, você vai tirar uma foto da sua folha com todas as suas respostas, uma foto nítida, tá? Tentem escrever também. Eu sei que às vezes tem pessoas que dizem, mas a minha letra é muito feia e tudo mais, mas tentem escrever de uma forma assim que a gente consiga ler, tá? Porque é dali que eu vou corrigir a sua prova e você vai ter a sua nota. Então, tenta tirar uma foto legível também, né? Assim, bem nítida, com a letra legível, e vai me enviar no privado, não manda no grupo, manda no meu número, tá, pessoal. O meu número tá lá no grupo de vocês e também tá escrito na prova, tá? Quando vai o documento lá, Word, no grupo de vocês, o número tá lá, junto com todas as informações que vocês precisam saber sobre a prova. E uma informação que vocês também precisam saber é que quando é enviada a prova, existe, né, algumas ocasiões aí que acontecem imprevistos. Então, se você, sei lá, teve que entrar num plantão, tem gente que já trabalha, né, é enfermeiro, sei lá, alguma coisa assim, e aí não conseguiu fazer a prova no prazo e tudo mais, e aí, professor, o que que eu faço? Depois que eu envio a prova, você tem o prazo de 72 horas para você estar solicitando segunda chamada. O que que é isso? Você tem que ir até a secretaria, até o colégio, e você vai lá e dizer, olha, eu perdi o prazo para entregar a minha prova e eu quero solicitar a segunda chamada. Você paga uma taxa, porque eu vou ter que fazer uma nova prova para você, e aí você vai ter uma oportunidade de fazer uma nova prova sem ser uma prova de recuperação, entendeu? É uma nova prova sem ser recuperação. É uma segunda chance, tá? E aí você tem a chance de fazer de novo essa prova. Só que ela tem um prazo, tá? São 72 horas após a entrega, né, da prova normal lá que eu mando no grupo, tá bom?
Beleza. Então, a prova vai ser dia 14, que eu vou enviar para vocês, e dia 15 é o prazo de entrega dessa prova. Então, dia 15 eu recebo até o horário que eu estipular lá. Deu o horário, não recebo mais as provas, porque eu já dei 24 horas para vocês estarem me mandando, tá? E aí eu vou começar a corrigir todas essas provas. E no dia 16, que vai ser sexta-feira, eu vou começar a entregar as notas de vocês. Com isso, eu só tenho mais 3 dias disponível, né, para terminar essa disciplina com vocês. Só que vai existir aí, né, os casos de alunos que precisam fazer a segunda chamada ou alunos que venham a ficar de recuperação. Então, no dia 19, que vai ser uma segunda-feira, é o dia que eu deixei disponível aí para os alunos que venham, né, precisar aí fazer segunda chamada ou para os alunos que venham a ficar de recuperação. Então, o aluno que ficar de recuperação ou precisa fazer segunda chamada, vai fazer no dia 19, na segunda-feira, tá? Eu vou enviar no dia 19. No dia 20, vai ser o prazo, né, para esse aluno estar me devolvendo essa prova de segunda chamada ou de recuperação. E o dia 21 desse mês, gente, é feriado, tá? Então, as notas vão ser entregues, as notas finais vão ser entregues no dia 22. Tudo bem?